Está gravando. Bom dia novamente. Como você está? Como passou aí a semana de implementação? Bom dia, bem corrido, né? Porque estava tendo a prova, né? E tudo mais aí, bem corrido. Jogos, bem corrido. Não foi uma semana propícia para avaliação e implementação, não. Não, É verdade. Agora eu me lembrei, você falou mesmo que ia ter os jogos na sua sim, escola, sim, bem corrido. mas está certo. Olha, eu recebi. Nós vamos fazer o nosso feedback hoje à tarde. E aí ontem eu não quis te incomodar, tá? Que era domingo. Então, o que que eu fiz? Como eu falei para ti que eu ia olhar no domingo, né? Eu olhei ontem e aquele link que você gravou pelo celular, o vídeo que você gravou no celular, ficou assim com uma qualidade maravilhosa. Então, já respondendo sua pergunta, tá bom? Que a sua solicitação, então eu não quis te mandar. Aí o que que aconteceu? Quando eu estava trabalhando ontem, o pessoal do projeto me mandou uma mensagem que havia cancelado hoje à tarde. Eu falei, bom, então eu só vou mandar uma mensagem para ela que a gente pode confirmar nosso feedback hoje para poder, né, a gente conversar, você começar a semana já tranquila, já se organizando, tá? Mas então vamos lá, Carla, para o nosso momento de socialização. Eu acredito assim que vai ser um momento muito bom, porque faz parte, né, do nosso trabalho, como que eu posso dizer? É o fechamento aí do nosso roteiro, da nossa temática. Então, eu tenho certeza que será bem proveitoso. Vou compartilhar aqui os slides contigo do nosso encontro de hoje. Deixa eu compartilhar. Tá, tem que abrir aqui. Vamos lá, então. Então, iniciando nosso trabalho, esse é o nosso 7º encontro formativo do nosso estágio probatório, é o nosso encontro de socialização. Então, nós temos aqui alguns combinados, que, na verdade, Carla, você está tendo um encontro formativo particular do estágio probatório. Viu como você está sendo abençoada? Pois é, privilegiada. É verdade, porque você está tendo um assessoramento particular, né? Por enquanto ainda só Pois tem é, você. tem Legal. previsão Então, de entrar mais gente? tem, a Jo está terminando, está fazendo, a UDAP está fazendo os últimos ajustes, tá? E tem sim. E eu também sou muito privilegiada, Carla, porque assim, você é uma cursista muito ativa, né? Então, é uma cursista que está agora neste momento comigo, mas é muito ativa. Eu comentei, inclusive, com a tutora, minha tutora, que eu também tenho os meus feedbacks formativos com ela, porque eu também sou avaliada, né? Nós estamos todos no mesmo processo. Que eu falei, Sim, Jo, é muito ativo. Eu e ela, a gente vai usar todo esse encontro, eu tenho certeza. sim. Tem bastante coisa para a gente conversar e a gente usa todo ele. Então vamos lá, tá? Então aqui são os combinados que a gente sempre mantém, né? Participação ativa, o foco no tema, participação com câmera aberta e a gestão do tempo. Para nós fica muito Uhum. fácil, porque como só tem nós e você é muito participativa, então algo que vai bem tranquilo para nós aqui. Bom, então nós vamos fazer um acolhimento que eu acho que você vai adorar. Já imaginei você querendo usar esse acolhimento com seus alunos. Nós mudamos também de tutor agora com o material, então ele busca sempre trazer um acolhimento que tenha a ver com o nosso roteiro, sabe? Então, assim, acredito que você vai adorar. Até achei uma forma, estava aqui testando desde de manhãzinha a questão de fazer você participar desse acolhimento. Desculpa, tá? Por conta dos meus problemas, assim, não problemas, por conta de uma situação atípica que eu tive na semana passada, eu te informei por WhatsApp, né? Embora não seja o canal oficial, que eu participei de uma audiência,
eu saí tarde da audiência, então não postei o link da reunião, mas acabei postando hoje, tá? A postagem lá no Classroom. Então, isso não vai mais acontecer, tá? Então, vamos lá. Aí, depois, nós vamos retomar o nosso percurso, vamos avaliar o tema e aí analisar os resultados. Esse é um trabalho no PDP que nós vamos fazer e depois você vai expor aí, né, a socialização da sua implementação. Então, vamos lá. Os objetivos do nosso encontro. Nós vamos retomar o percurso formativo na temática 2 e avaliar o nosso desenvolvimento na temática, tá? Então, assim, é interessante porque é uma avaliação formativa, né? Um instrumento de avaliações. Mas é interessante que é algo aqui que eu gosto de frisar, e como professora também, o objetivo da avaliação, ele é duplo, porque ao mesmo tempo que a gente avalia os alunos, que a gente verifica onde eles estão, se eles adquiriram conhecimento, se não, a gente também avalia a nossa prática. Será que a abordagem que eu fiz atendeu os alunos, né? Então, esse caráter da avaliação, né, uma via de duas mãos. Nós vamos analisar os resultados da implementação, refletindo sobre avanços e pontos de melhoria, e socializar, né, a prática desenvolvida, tá? Para a reflexão e troca de saberes. Bom, então agora, Carla, nós vamos refletir sobre os conhecimentos que a gente desenvolveu durante o nosso percurso formativo da referência 5, tá? Que você pode dizer qual era? Qual que era o principal objetivo aqui? Do que a referência 5 trata? Então, era sobre as avaliações e instrumento avaliativo e as estratégias, né? Perfeito, isso mesmo. Avaliações, instrumentos avaliativos, né? Então, olha só. Então, agora, Carla, nós vamos jogar, tá? Nós vamos fazer um jogo. E aí, eu até já deixei o link aqui em cima, já postei antes de você entrar, para a gente não perder tempo. Ó, eu fixei o link do jogo. Vê se você aparece para você, do Geniale, aí no seu computador. Senão eu copio de novo e coloco aqui embaixo. Tá aparecendo, já tô abrindo aqui. Uhum. Tá, também Eu vou já. abrir, tá? Eu vou compartilhar ele aqui. Então, agora eu vou tirar o roteiro e vou compartilhar o jogo. Tá dando uma... Pronto. Apareceu aqui para mim. Tabuleiro probatório. Ótimo. Então, aqui está o jogo, tá? Então, Carla, nós vamos jogar. Então, olha só. Ele começa aqui, né? Nessa posição. E eu vou pedir para você escolher um peão. Um peãozinho aqui. Ó, tem aqui, ó. É o branco, o marronzinho, o pretinho. Qual você vai escolher? O branco. Tá, eu vou escolher o preto, tá? Então, eu vou pedir para você começar o jogo, tá? Nós vamos fazer um jogo de tabuleiro do nosso percurso formativo. Então, o que você vai fazer? Instrução do nosso jogo. Você vai jogar o dado, e aí o número que cair no dado é referente ao número de casas que você vai ter que percorrer, e aí você vai percorrer no tabuleiro. Se você parar e aparecer uma informação, você tem que responder essa pergunta, tá? Senão, você permanece na casa. Certinho? Você já jogou jogo de tabuleiro? Já. Isso. A única diferença agora é que esse jogo ele tem perguntas sobre o nosso percurso formativo e ele aparece, no caso, ele vai surgindo, que os jogos de tabuleiro físico já tem informação ali na casinha. Esse a gente clica, passa o mouse, ele vai surgindo, tá bom? Uhum. Então, clica no dado para você jogar. Vai lá. Mas é lá no meu, né? No seu.
Um. Daí eu Apareceu vou. um? É, apareceu um. Ah, tá. Não tá mexendo no meu. Eu achei que eu É, consegui. Nós dois, como a gente está usando o mesmo link, eu não. achei que nós duas poderíamos jogar. Então, eu vou fazer assim, tá? Eu vou jogar para você, tá bom? Pode Tá, ser? Que daí eu tô pode. apresentando. Então, ó, vamos lá. Ó, então, cinco. Então, você é o branco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá. Aí apareceu uma pergunta. No encontro de planejamento, focamos em estratégias avaliativas. Você poderia indicar um tipo de estratégia avaliativa que a gente Ah, usou? um tipo de estratégia avaliativa? Seria igual a rubrica, é uma estratégia para você avaliar. Perfeito. Usar rubrica. Isso, que era o tema 2, né? Uhum, Eu tentei mudar. É interessante que aqui a gente é bem honesto, assim, é bem a verdade mesmo do que acontece nas nossas formações, porque e na nossa sala. Às vezes a gente prepara para o aluno uma aula, né, Carla, para ele inteirar e a tecnologia a gente não consegue dominar. Então eu fiquei sim. testando aqui bem desde as 8, organizando tudo, e eu achei que daria para nós duas jogarmos, porque seria legal a gente fazer isso juntas. E tem uma professora lá do estágio probatório que falou que dá para fazer. Então, como não fui eu que criei o jogo, talvez mudar alguma coisa, sabe? Uhum, Por que eu estou falando isso? De repente, para a gente fazer com os nossos alunos, sim. né? Então, essa Uhum, professora que ela tem bastante assim contato com o Geniari, ela falou que tem como a gente jogar juntas, sabe? Ser sua vez de uhum, clicar no dado e a minha. Então tá. Então você vai me ajudar aqui a responder minhas perguntas também, tá? Quatro. Um, dois, três, quatro. Ó. No encontro diagnóstico, que foi o nosso primeiro, focamos em instrumentos avaliativos. Você poderia indicar um tipo de instrumento avaliativo? A, a avaliação mesmo, né? É um instrumento. Você aplicar uma avaliação lá igual a gente aplicou ali o básico ali, que é a avaliação impressa ali, para eles estarem respondendo, né, individualmente. É um Isso, instrumento, né? perfeito. E essa semana eles fizeram, né, um instrumento avaliativo, toda a rede do estado, que foi a prova Paraná, né? Sim, exato. Perfeito, Carla. Então vamos jogar mais uma vez, tá? Aí a gente segue com o nosso roteiro. Vou jogar o dado para você mais uma vez aí. Três casinhas. Então, uma, duas, três. Aí clica aqui, ó. Ó, não aconteceu nada. Então você Uhum. permanece, tá? Então vou jogar o dado para mim novamente. Dois. Um, dois. Apareceu. Você está indo muito bem, por isso avance uma casa, né? Então avança para cá. Aqui tem alguma coisa? É correto afirmar que antes de aplicarmos uma avaliação com os nossos estudantes, não é importante observarmos os objetivos de aprendizagem, mas sim em estabelecer critérios de avaliação? Você acha que é correto? Não, você tem que observar o seu aluno. Você tem que Exatamente, observar, né, né? os objetivos ali que eles já alcançaram. Como você vai aplicar uma avaliação se você não tem um objetivo, só critérios? Critérios você vai ter mesmo, você vai ter que utilizar, mas é, senão a avaliação é em vão, né? Qual objetivo você quer alcançar e o que eles já, você quer determinar ali se eles entenderam, compreendeu, né, o conteúdo. Então, eu acredito que não, que tem que ter o objetivo de aprendizagem, sim. Ótimo, muito bem. Também acredito nisso, porque senão fica só avaliação pela avaliação, né? Exato. Estranho, né? Estranho, porque Sim, como é que você não vai levar em consideração os objetivos de aprendizagem dos estudantes? exatamente. Então, é isso. Então, é, esse é o jogo do Geniale, tá? Esse é o acolhimento. Você viu que ele vai passando por todo o nosso percurso, né? Até ver Mas quem ele não ganha. tava, não sei se ele chegou. O que você achou desse acolhimento, Carla? Bacana.
Até assim, o nosso diretor está fazendo algumas observações e ele disse para a gente assim, como que você está iniciando sua aula, né? Eu achei bem interessante, eu tenho pensado nisso, como que eu estou iniciando? Né? Eu já percebi assim, que às vezes tem dia que eu tô bem agitada, bem acelerada. E daí eu chego já naquele aceleramento, vou acelerar eles, né? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante. E eu já achei aqui tô pensando aqui de trabalhar com as turmas ali dentro dos conteúdos que eu tô, mas fazer de uma forma geral, né? Talvez ali dividir as turmas e igual ali eu tô finalizando Era Vargas com o nono ano, né? Poderia já iniciar a aula ali, dividindo a turma e fazendo um jogo, mas aí um só, igual você fez aqui, eu abro lá no Educatron e vou pedindo para Boa ideia. né? Até mesmo talvez chama um aluno de cada grupo para eles clicar ali, para agitar o Uhum. dado, abrir a pergunta. Achei bem interessante. Gostei, Que gostei. bom, eu imaginei que você iria gostar mesmo, que eu falei assim, é bem o perfil da Carla, né? E eu É, também, né? A gente vai. É interessante que assim a gente vai ter, ao mesmo tempo que eu vou trabalhando com vocês, eu também vou aqui aprendendo bastante. sim, Eu pensei numa revisão, né, em sala de aula, também. fazer uma Uhum. revisão, uma retomada, né, antes de uma avaliação formativa, né? É, eu até pensei aqui, né, numa estratégia aí com uma turma que assim, eu tento ter um equilíbrio, porque assim, se você trabalha muito dinâmica com a turma, o dia que você vai de uma forma que não é dinâmica, uma forma talvez até mais tradicional, de explicar um conteúdo, um texto, algo, eles não vão aceitar porque ele já entendeu que essa professora é muito dinâmica. Então, eu tento ter equilíbrio. Um dia eu levo um pouco mais, sou mais dinâmica, outro eu volto, recuo um pouco, para não manter só um padrão, né? Até porque não é meu perfil também. E daí eu achei bem interessante aí que esse dia eu estava pensando, porque eu tenho que trabalhar com essa turma de uma forma, tem que mudar minhas estratégias. E eu achei bem interessante aqui, acho que eu vou conseguir levar também. Bem, bem bacana. Eles vão gostar. Porque assim eu Gostei alcanço a participação de todos, né? Através do jogo ali. E a gente inclui esse visual, né? De uma forma mais moderna, que é o que eles estão buscando agora, né? muito. Gostei bastante disso aí, gostei bastante, vou explorar. É Eu interessante. gostei, eu quero ressaltar também que eu achei muito importante, muito interessante essa sua fala, de nós termos um equilíbrio, porque realmente o ensino que a gente chama de tradicional, de ler um texto, a aula expositiva do professor, ele é importante, né, Carla? A gente não pode também não levar em Sim, consideração essa outra estratégia de ensino, né? Achei muito bem sim. válido, tá? Bem importante essa tua observação. Então, vamos seguir aí com o nosso encontro de socialização. Voltar para os slides. Bom, então nós, continuando o nosso encontro, tem aqui, tá o link do Geniali tá ali para ti, então acho que não sei se é igual o Kahoot, se você conhece, acredito que sim, ou igual o Quizzes, que a gente tem que acessar, fazer um cadastro, tá? Para poder explorar essa É, ferramenta. eu tenho, assim, eu tenho um pouco de dificuldade e eu preciso, assim, conhecer mais esses aplicativos para eu usar mais nas minhas aulas. Isso eu reconheço, sabe? Que eu sou muito assim. Eu começo uma aula e dentro dela eu vou criando algumas ideias, eu faço algumas pesquisas e eu vou tentando encaixar ali com o nível da turma, com as qualidades da turma ali, com as características da turma, né? Mas contribui muito esses aplicativos, né? E eu preciso aprender a usar eles, né? Mas eu vou pegar o link, é o que eu abri aqui, já vou até salvar ele aqui, porque eu quero explorar mais. Esse é o Geniale, né? Depois eu vou. Isso. É gratuito, né? É só fazer o cadastro ali, né? Olha, compartilhando contigo, tá? Nossa conversa, eu também não conhecia. Eu já tinha ouvido falar do Geniali, eu também não usei, eu já usei o Kahoot, já uso o Quizzes, mas eu também tenho visto, Carla, que eu não sei se você consegue perceber, se você não é questão de conseguir, mas também se você observa como eu. Essas formações
elas também nos trazem, além da nossa conversa, do nosso aprendizado, elas trazem esse contato com essas ferramentas que a É que às gente vezes eu não não tem, olho no celular na hora. Por isso que eu respondi Sim. depois, tá? Aham. então, por isso que eu faço questão de explorar, porque eu acho muito importante mesmo a gente trazer esse lado tecnológico com equilíbrio para eles, Uhum. porque essa é a sociedade que a gente vive, né? Sim. E assim, tanto você quanto eu, nós duas somos professoras de história. A gente tem a mesma carga horária. No dia a dia, às vezes, a gente não tem tempo de estar buscando ferramentas, não é mesmo? Sim. A minha, E E aí, outra, né, eu vejo assim também, igual eu vejo o meu caso. Eu tenho outra escola, e aqui eu tenho 4 turmas, cento e poucos alunos aqui, e assim, eu tenho uma turma de cada, então eu tenho um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono. E assim, cada hora, todo dia igual hoje, eu sento para planejar para a semana, e eu gosto de ter meu caderninho, tá aqui rascunhadinho, eu entro na sala. Eu tenho esse hábito, eu sou muito da escrita, então eu tenho que estar tudo escrito. E daí eu gosto de entrar na sala já certa do que eu vou fazer, né? É igual aqui, né? Aconteceu, talvez eu preparei uma aula lá, não está acontecendo da forma que eu esperava. Tem os imprevistos, planejamento é isso aí, né? Ele é flexível, né? E eu gosto muito de ter novas ideias. E o último formador que eu fiz, o outro lá, o normal, sem ser estágio probatório, eu falei que eu gostei muito, 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 porque assim, o formador inteiro, ele, para mim, ele trouxe muita abordagem nova, assim, até didáticas novas, e que eu usei, tenho usado, assim, nas minhas aulas, que foi, assim, ferramentas maravilhosas. Então, assim, o último formador fala assim que, e foi projeto de vida, então, assim, foi bem interessante, eu não fiz nem na minha área, né, mas foi bem interessante, eu gostei muito, o último, por conta dessas estratégias que essas novas abordagens, né, que eu também não conhecia, igual você falou, a gente escuta falar, mas acaba não usando, né? Escuta um falando lá, um outro falando ali, mas é bem interessante. Eu tenho gostado, sim, dessas novas estratégias que eles vêm trazendo para a gente. eu acho que isso é muito enriquecedor, tá? E eu também vou Sim, explorar o Geniali, qualquer observação ali, eu coloco no Classroom para nós. Se você tiver alguma dúvida também, se você quiser mandar pelo WhatsApp, eu te respondo em relação a usar o Geniali. A gente vai trocando ideias, tá? sim. Então, seguindo aqui com o nosso roteiro de hoje, com o nosso encontro de socialização. O tema do nosso encontro, né, desse encontro, dessa temática, na verdade, é a avaliação interna, instrumentos avaliativos, que foi baseado na referência 5, né, na referência do 105, que é aquilo que a gente sempre conversa, Carla, que é o que a CED espera de nós, né, enquanto o nosso perfil como professor de Estado, que este é o perfil que nós temos que desenvolver habilidades, competências para agir de acordo com esse perfil que se espera de nós, que seria aplicar estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, de modo a acompanhar e intervir estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Você concorda com essa referência? O que você pensa dessa referência, Carla? Eu acho que se a gente, igual foi falado ali no jogo ali, né? Se você tem um objetivo para ser alcançado, né? Você vai ter que traçar a estratégia para você alcançar esse objetivo, né? Então, se você começa a observar a sua turma, gente, é nítido, é só se a pessoa também não tiver interesse nenhum, mas agora há pouco mesmo a gente estava discutindo aqui na sala dos professores, né, no intervalo, sobre alguns alunos, assim, esses meios de estratégia que você tem que usar. E, gente, hoje, com todos esses transtornos que vêm surgindo, tá crescendo cada vez mais, você tem que traçar estratégia. Ó, eu fui no nono ano, levei um texto para eles fazer a leitura com 3 questões. É, duas questões estavam no texto, porque trabalhando essa interpretação, né? Localizar no texto a resposta, interpretar. E a pergunta a C, ela tinha duas perguntas em uma. Então, eles tinham que
entender a primeira, porque a primeira respondia a segunda e estava no texto, uma sequência no texto, eles tinham que encontrar, mas era muito simples, algo muito simples. Mas a questão B era de cunho pessoal. Só que tem 2 alunos na sala que eles não conseguem escrever. E daí? O que que eu tive que fazer? Que estratégia que eu tive que usar para atingir esses alunos ali nessa aprendizagem deles, para eles entenderem o conteúdo? Eu fiz a leitura do texto com a turma toda. Falei, vou fazer a leitura e a leitura das questões. E eu tive que retomei as questões, é porque a 3, toda a turma, que eu comecei a visitar corrigir o caderno sem fazer a correção geral, para eu ver qual que era a demanda, se eles tinham entendido, se eles tinham respondido corretamente, e eu ia lendo, ó, volta aqui, lê novamente esse parágrafo aqui, porque que são 2 perguntas e a resposta está aqui, uma sequência da outra. Em um parágrafo está as 2 respostas. Então, era uma, o povo foi procurar o presidente para fazer uma reivindicação da situação em que eles estavam vivendo de trabalho, e qual foi a ação do presidente, qual foi a resposta do presidente para essa solicitação. E eles não entendiam, eles não compreendiam. E então eu fui intervir, e para esses 2 alunos ficou no final, eu tive que sentar com eles, levar o livro, fazer a leitura novamente, e mostrar, indicar onde estava. E a pergunta 2, que era pessoal, era assim: se você mandasse, enviasse uma carta para o presidente e ele respondesse sua carta, qual seria a sua reação? Não conseguia, nem verbalmente. Aí um que já tinha respondido as outras questões, ele falou: seria chocante a minha reação. Eu falei: ok, pode escrever chocante aí sua reação, você ficaria chocado, né? E agora os outros 2 que não conseguem fazer a leitura, né? O que que vocês. Então, assim, eles não conseguem colocar, mas aí como que eu tive que tirar deles? Eu fui explorando, fui explorando, fui explorando. Qual que seria a sua reação? Você ia ficar feliz, triste? Olha, eu ia ficar assim, talvez assim, eu ia ficar feliz porque eu ia me sentir importante. Um presidente me respondeu, né? Então, assim, eu acredito que essa parte aqui da gente ter que instigar o seu aluno, investigar ele para você traçar estratégia para alcançar ele, é muito importante. Você tem que fazer isso. Se não faz, aquele seu aluno ali, ele não está inserido na sua aula. Ele está ficando para trás, né? Eu acho que é muito válido, sim, você ter que aplicar essas estratégias, instrumento e diversificado. Infelizmente, dá trabalho, dá muito trabalho, mas tem que ser. Senão você não alcança esses alunos. Muito bem, concordo com você. Esse é o caminho mesmo, que é a questão de toda abordagem, desde a hora que a gente entra na sala, quando você bem fala, né, do planejamento, e no final culminando aí com as avaliações, né? Senão fica aquele ensino sem fundamento, né? É, Como eu posso dizer, sem significado para o aluno, né? Muito exato. bem. Então, olha só. Nós vamos usar uma outra ferramenta tecnológica, Carla, que pode inclusive nos ajudar também a ter essa visão maior, né? Poder atender os nossos alunos na totalidade. Então, que é o Padlet. Fixei também agora aqui para ti, eu vou abri-lo e vou compartilhar com você. Então, olha só, nós vamos observar o nosso percurso através de uma ferramenta que é o Padlet. Então, durante o tempo de formação, nós exploramos 2 pontos muito importantes, né, sobre a avaliação. Que tal vermos como foi esse percurso formativo? Então, olha só, vou compartilhar para ti agora. Você tem aí o link, caso você queira olhar. Retomando o percurso formativo, esse é o Padlet, que é também uma outra ferramenta tecnológica que a gente pode utilizar nas nossas aulas, tá? Eu vou pedir para ti me ajudar aqui na leitura desse Padlet. Então vamos lá. Ó, esse é um encontro diagnóstico. Eu gostaria que você lesse para nós quais foram as ações, o que a gente viu durante o encontro diagnóstico. Conhecemos a referência docente 5, resumindo em 3 pontos que buscamos ter como foco para promover nos encontros. São eles: 1, estratégias; 2, instrumentos; e 3, diversificação.
Muito bem. Próximo. Vimos por meio de exemplos práticos as relações entre estratégias e instrumentos avaliativos, com foco nos instrumentos, suas características e conceito. A Muito partir dessas, bem. a partir dessas perspectivas, conhecemos o PDP, os temas para implementação, fizemos uma autoavaliação e iniciamos um pré-planejamento. Muito bem. Então, agora eu vou ler o encontro. Opa, passou aqui bastante. Eu vou ler o encontro de planejamento. Peraí, que saiu sem querer, eu acabei tirando aqui. Aqui. Ah, ele tá mesmo, ele ficou grandão. Na verdade, ele já estava. Deixa eu diminuir, pronto. Então, o encontro de planejamento. Ele vai rapidinho. Ó, são coisas que a gente vai. Tá vendo? A tecnologia, a gente vai. Eu não consigo. Bom, deixa eu fechar aqui. Então, encontro de planejamento, tá? Deixa eu ver se esse. Não, vai muito para socialização. Estou conseguindo passar ele de forma. Deixa eu ver se eu fizer assim. Ah, tá. Ó, retomando o percurso formativo. Eu fui ali em apresentação. Deixa eu compartilhar aqui com você outra coisa. Situações que acontecem com a gente na sala de aula. Ó, Carla, aqui eu até tenho um QR Code, tá? De repente a gente poder usar com os alunos, enfim. Então, aqui. Então, deixa eu fechar. Então, aqui tem a setinha para eu poder controlar. Então, encontro diagnóstico, né? Eu vou passar por aqui para a gente poder ter um olhar inteiro dele, tá? E você já leu para nós a questão do PDP e o encontro de planejamento. Eu vou ler, tá? Para a gente poder ir compartilhando a leitura, tá bom? Então, vamos lá. Já neste encontro, conhecemos tipos de estratégias e como avaliá-las por meio de rubricas e de avaliação. Rubrica de avaliação, isso. No encontro de planejamento, a gente, na verdade, só trabalhou as rubricas, né? Nós conhecemos as rubricas de avaliação e como utilizá-las. Nesse sentido, conhecemos por meio de exemplos práticos o conceito de rubrica, suas características e sua finalidade de avaliação. Por fim, nos voltamos ao PDP com o objetivo de consolidar a escolha do tema para a implementação, preenchendo as partes do planejamento sob a perspectiva do que experienciamos nos encontros. Você acredita que seu conhecimento sobre essa referência evoluiu com a apropriação do tema e o desenvolvimento da prática? Você acredita, Carla, que houve uma transformação, que você apropriou, que você mudou, que você evoluiu o seu conhecimento sobre a referência? Sim. Muito bem. Como isso contribuiu com o seu desenvolvimento? É um momento de Eu acredito reflexão. que, eu acho que contribui, assim, para o desenvolvimento, porque você começa a ampliar o seu conhecimento, né? Com isso, você vai começando a começa a trazer para a gente outras abordagens, igual a gente falou aqui, que eu não conhecia, né? O uso da rubrica ali para você avaliar seu aluno, né? Uhum. Começa a trazer outras abordagens, outros olhares, né? E isso aí vai contribuindo para o nosso crescimento, para o desenvolvimento ali, melhorando, né, o nosso trabalho também, né? Muito bem. E encontro de socialização, né? Que é esse agora, tá? Vou pedir para você ler, por gentileza. Neste encontro, analisaremos os resultados da implementação e faremos a socialização da prática. Vamos lá. Muito bem. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, aqui, ó, tirei, tá? O Padlet também eu já conheci numa formação, tive contato com ele em uma formação.
e é uma outra ferramenta aí para a gente poder explorar, tá? Coloquei aqui, ó, por fim, voltamos ao PDP, né? Não consegui aqui, no caso, passando devagar, de forma mais por etapa para nós aqui, porque tem aqui que vai, exatamente, ele vai para frente direto, mas aqui tem a questão de compartilhar, né? Então, assim, é um outro instrumento tecnológico que nós podemos utilizar em sala de aula, né? Para atender as referências aí que nós estamos aprendendo, estamos tendo contato na nossa formação, tá? Então, agora nós vamos passar para um outro passo do nosso encontro de socialização. Alguma dúvida? Tá tudo bem até aqui? Sim, tudo tranquilo. Eu só vou colocar meu computador na tomada aqui, porque senão não vai aguentar até o final. Tá certo. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui o roteiro. Tá. Para lembrar? Pode. Bom, Carla, então olha só. Agora, Carla, né, nós conversamos sobre a referência 5, fizemos uma retomada do nosso percurso avaliativo. Então, agora sim, a partir dos questionamentos presentes, tá? O que que você vai fazer agora? Você vai avaliar essa temática, você vai avaliar essa formação e é super importante a sua opinião, tá? Então, vou colocar aqui para ti o questionário, vou fixar para você poder acessar e responder essa avaliação, tá bom? Lembrando que essa avaliação, ela também é para mim. Então, quando você for preencher, tem ali a parte de formador, que é quando eu preenchi, daí direcionou para as perguntas para mim, no caso, como formadora. Você vai colocar docentes e você é a cursista, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui, você terá uns minutos para responder. Qualquer dúvida, eu estou aqui, é só me chamar, tá bom? O formulário está ali no chat, você pode acessar, ver se já está tudo certinho. Sim, já estou respondendo aqui. Daí aqui eu vou colocar que a temática é a 2, né? Referência docente 5, né? É essa que nós vamos avaliar. Essa Isso, aqui. isso. Está. Ai, o Walter me derrubou.
Já finalizei, Karina. Muito bem. Então, muito obrigada, tá? Pela sua resposta, pela sua contribuição. Então, vamos dar seguimento aí ao nosso encontro de socialização. Bom, agora, Carla, né, após você refletir aí sobre o processo formativo, nós vamos preencher o seu PDP, tá? Na sessão de socialização. Então, agora eu gostaria que você também registrasse a análise dos resultados após a implementação da sua prática, tá? Eu tomei já a liberdade de abrir aqui seu PDP, vou copiar ele aqui, vou colocar aqui no chat para você. Opa, só um minutinho. Então, aqui está o seu PDP, vou pegar aqui para você já ter acesso. Eu vou também compartilhá-lo, tá? Para mostrar para você aqui, para a gente verificar juntas a sessão que você vai preencher. Agora é um outro momento também que você vai fazer uma análise através do seu registro da sua implementação. Então, esse é o seu PDP. Nós vamos para essa sessão aqui, ó, que foi a autoavaliação do encontro diagnóstico. Aí nós temos aqui as expectativas, né? Do que nós gostaríamos que a gente pretende que o professor desenvolva, o encontro do seu pré-planejamento, né? O que você fez durante o seu percurso, o seu planejamento da implementação, a observação e o feedback que nós vamos fazer também, esse momento é para a gente fazer durante, né, a formação e feedback. E aqui nós temos o encontro de socialização. Então, ó, nós temos aqui algumas perguntas para você fazer. O que eu não sabia sobre a temática, quais eram os resultados esperados, quais foram os resultados alcançados, tá? Então, agora eu vou pedir para você, por gentileza, fazer o preenchimento desta parte do PDP, para a gente daí passar para a apresentação da sua implementação. Inclusive, se você puder já inserir fotos, prints de tela ou trecho de vídeo da implementação, você pode fazer. Se não, depois essa parte, né? Você pode colocar após aí o nosso encontro. Olha, essa aqui, o que eu não sabia sobre a temática, o que que eu não sabia? Nem eu sei colocar o que que eu não sabia, não tem. Eu sei, eu sabia sobre estratégia. Claro, eu não sabia, a gente não sabia assim, talvez, sei, porque a gente faz isso todo dia. Todo dia não, Uhum. né? Sempre questão de instrumentos avaliativos e não entendo, eu não sei o que colocar aqui. Mas, por exemplo, você tinha ideia de que você poderia fazer uma avaliação com várias questões diversificadas? Por Sim, exemplo, que você poderia fazer uma questão para eles responderem individualmente em grupo? sim. E É, as porque assim, eu rubricas? faço isso. Não sei. Aham. A rubrica é Então, porque eu não tenho o hábito de usar a rubrica, né? Mas, tipo, conheço aham, porque o ano passado inteiro a gente foi avaliado por rubrica, né? isso. Formadores, rubrica. Então, assim, só assim, não tenho o hábito de colocar para avaliar como uma estratégia de avaliação. Isso eu não utilizo. Será que eu posso? Então, ó, agregou a sua prática. O que que você acha? Você acha que faz sentido você? Porque veja bem, você falou assim, eu não sabia que poderia colocar isso na minha prática, que eu não Não, poderia não. Tipo, eu utilizar. poderia utilizar, mas eu não é um recurso que eu uso, né? Vou Uhum. colocar isso aqui, então, sobre a Isso, rubrica, então. isso, ó, pode pensar assim, faça, coloque o que você refletiu, tá? Coloque aí o que você, como eu posso dizer, aquilo que você, o resultado da sua reflexão, tá? O que que você pensa sobre isso? Não tem certo nem errado, Carla. A gente está num processo de formação, tá bom?
Karina, essa última aqui, questionamento propositivo norteador. Essa aqui eu também respondo agora. Que é, Ah, tá. É a possibilidade. Então, como nós não fizemos ainda, né, o feedback formativo, essa eu vou, você responde depois, tá? Então, assim, o que que ocorre? Amanhã é dia 27. Então, até amanhã é o prazo para você colocar, ajeitar o PDP, o que falta, de repente, o que precisa para a gente, porque daí até amanhã nós temos esse prazo e depois ele fecha, tá? Então, hoje, depois que a gente fizer o feedback, você pode colocar. Sugestão, Carla, agora, ó. São 10h52. Só tem você para apresentar. Então, o que, que eu gostaria de falar, te propor? Se você não quer aproveitar agora, você vai ter que fazer isso depois de um outro tempo. Se você não quer aproveitar agora, colocar fotos, né, alguns prints da sua implementação, para depois você apresentar para a gente encerrar o encontro. Por quê? Como só tem você, pode ser que você apresente o encontro, a socialização e aí sobre o tempo ainda da implementação. O que, que você pode ser? Você aproveita e usa o tempo agora já, né? Até porque a gente tem tempo ainda, tá bom?
bola, né? Exato. Você joga bola. Desculpa, fui salvar a foto, fechei tudo. Tá aparecendo aí que eu coloquei as fotos, Karina? Eles associam porque é o formato. Deixa eu ver, Carla, peraí. Ai, é, só não tá muito, não tá muito. Sim. Sim, né? Tá. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem só mais alguma. Deixa eu ver se foi todas. Ela veio, eu é, Só vou inserir mais uma. Vou tirar uma. será que a Jéssica tá lá? A Jéssica tinha me pegaram pelo fone. Usa casa, quando me vai forte, eu dou umas 3 noites seguidas, porque tem que ir na noite, né? Detalhe. Mas você fica perto de casa, sem dia com isso, vai deitar. Vamos ver que está assim. Passar o sintoma. Amiga, mas vai saco ali que tava quente. Você vai querer. Só se eu não jogo. Eu tô tomando, né? Em casa, né? Chora a tarde em casa, dia, faz isso. E à noite você toma de novo, toma uma cardíaca mesmo. Eu conheço que não vou falar assim. Certo? Não apoiar. Eu dei por água para esse menino. Também, com uma criança de 7 anos. Ai, depois eu tenho que virar pó. Né? Encerrei. Seria isso, né? As fotos, né? Então tá. Isso, é bom que, porque assim, agora são 11 horas, tá? E assim, você já fez essa parte, Carla, você aproveita o tempo que você tem aqui, porque assim, a gente tem alguns minutos, né? A gente tem o tempo mínimo para ficar no encontro. E caso eu termine antes, daí isso não te ajuda, até Deus o livre, te prejudica, porque eles computam certinho o tempo do encontro formativo. Então, eu já tinha me organizado para você aproveitar também, já fazer o que de repente precise fazer, tá bom? Nesse momento, para você aí otimizar seu tempo. Não vai se beber, Então, tá? Carla, é o seguinte, eu vou parar de compartilhar aqui o seu PDP, tá? Nós vamos agora para o momento final do nosso encontro formativo, que é a socialização, tá? Então, nós vamos compartilhar aí, você vai compartilhar a sua socialização. Eu acho muito importante, porque assim, aqueles 15 minutos, e eu vejo que quando você conversa comigo, essa é a sua preocupação também. A preocupação assim, será que a Karina vai conseguir ver tudo o que eu planejei em 15 minutos? Será que não, entende? Então eu vejo assim que esse momento é bom, porque esse momento você vai poder expor todo o teu trabalho, como você pensou desde o início, tá? Então, só algumas orientações. Nós vamos indicar aí, você vai apresentar, você precisa indicar o seu componente curricular, que isso é de praxe, a turma, o tema. Então, vou pedir para você compartilhar o seu PDP no Meet para você apresentar, tá bom? Então, fique à vontade, como nós temos só você por enquanto hoje. Então, aí o tempo é do seu, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui para você poder compartilhar seu PDP e fazer a apresentação, sua socialização. Posso começar então, né? Pode. Tá. Então, eu escolhi a turma do sexto ano, ensino integral, para estar fazendo a minha implementação. Aqui. Então, posso vir aqui, né? Então, eu fiz com a turma do sexto ano, foi no dia 20 de maio que eu realizei a implementação, e como nós estávamos já trabalhando a questão do tema da aula aqui, Caçadores e Coletores, até eu coloquei o link aqui da aula, é uma aula do RCO. Então, eu passei um filme para eles, Os Crudes, que foi o 1,
e para a gente fazer o engajamento aí com a aula e trabalhar essa questão aí de nomadismo, né? A questão do paleolítico, neolítico, né? E a gente está ainda dentro desse tema ainda. Então, eu fiz a avaliação em cima do filme, que foi até a parte que a gente viu agora. Por quê? Até eu coloquei ali na minha autoavaliação, agora que eu fiz anteriormente, que a questão dessa temática, ela é muito bacana, muito legal, porém não condiz com o tempo em que a gente está agora. Por quê? Nós estamos no início de trimestre. Então, e coincidiu justamente na semana de avaliação da prova Paraná, que foram em 2 dias. Então, assim, foi uma semana turbulenta, que eu poderia ter, assim, até aproveitado mais se fosse numa outro período. Se fosse daqui mais uns 15 dias, eu teria, assim, feito uma avaliação casando bem com o conteúdo, mas então aqui eu coloquei junto com o filme. Então, como eu tinha 2 aulas com a turma, eu fiz em uma aula, eu fiz a parte individual, que foi a parte mais objetiva da avaliação, que foi individualizada, em que eu coloquei questões para eles estarem preenchendo campo em aberto, com questões em que perguntava especificamente até de alguns personagens do filme, como o pai, né? Que o pai lá no filme ele era bem fechado, ele não queria aceitar ideias, ele não queria sair da caverna, ele era super protetor, porque ele não conhecia, né? Então ele não conhecia fogo, e daí surge um personagem que instiga eles para eles saírem da caverna, e a filha dele sempre buscando sair da caverna, e ele não deixava, né? Eles não deixavam fazer essa observação, conhecer o mundo, né? E daí toda essa contextualização do filme. Então, ali nessa primeira parte foi isso, até questões ali de marcar verdadeiro ou falso, de questões de assinalar questão verdadeira, de fazer ligar o nome do personagem com a figura do personagem, porque eu tenho aluno autista na sala, então, que faz muito essa leitura de imagem, tenho alunos com dificuldade, que não estão ainda alfabetizados, então eu tive que pensar em todos esses alunos. Então, eu trouxe bastante imagens e também palavras para preencher num pequeno textinho ali de um parágrafo só para eles, sobre o filme também, para eles estarem preenchendo ali, com palavras bem objetivas. Caverna, deixa eu lembrar outra. Tinha caverna, tinha o fogo, o sol, que eles não também, a luz, né? Toda essa questão ali bem relacionada ao filme. Aí depois a segunda parte, que eu fiz daí, eu já fiz no coletivo, eu fiz no coletivo a segunda parte, que daí foi eles fazerem a roda do Cruz, que daí é o círculo e está dividido em 5 partes, e cada parte, até eu explorei bem ali no vídeo, mostrei bastante, eu pegar as fotos aqui, essa segunda parte aqui já eu com eles, aí tem, deixa eu ver se eu peguei, no vídeo aparece bem, eu até mostro lá a roda lá no vídeo, e eu, eu fiz assim porque eu não consegui digitar no círculo, né? E eu que escolhi alguns pontos específicos, então até na internet eu não encontrei nenhuma pronta. Então, eu no quadro eu fiz o círculo antes de eu iniciar a avaliação, para eu explicar para eles o que eles teriam que fazer. Então, ali eles estão sentados em duplas, mas cada um com a sua folha. E daí eles foram escrevendo em cada espaço. Um era alimentação, como os crudes se alimentavam. Aí depois como que era a outra parte era alimentação, aí tinha onde que eles habitavam, como que era a moradia, questão de moradia, como que era a moradia deles. Aí depois tinha outra parte que era a locomoção, como que eles se locomoviam. Aí depois, como era a vida em grupo, né? Como que era essa vida em grupo aí deles, né? E ferramentas, né? Quais eram os tipos de ferramenta. Então, eu fui instigando eles, tirando já deles para facilitar, né? Ali, até por conta desses alunos que demanda de mais ajuda, mais auxílio. Aí, como eu fui instigando, como que era, o que que é ferramenta? Primeiro, o que que é uma ferramenta? Porque daí ali na roda, eles não iam escrever, eles iam desenhar, trazer em desenhos, que daí eu ia alcançar todos os alunos, né? Então, assim, foi assim uma parte bem exploratória essa aí do desenho, por quê? E assim, primeiro eu fiz oral com eles, né? Então, englobou aí
uma gama de diversidade nessa avaliação, mesmo que era um simples desenho, que não foi simples, para alguns trouxe um grau de dificuldade. Eu me surpreendi porque eu achei que eles iam tirar de letra, porque é desenhar, sexto ano gosta de desenhar, né? Mas eles tinham que entender o que era cada fase dessa aqui. Então, ali na hora da ferramenta, eu perguntei, pessoal, o que que é ferramenta? Aí uma falou assim: ah, é um martelo, é um alicate. Falei, isso mesmo, isso é ferramenta. Mas os crudes tinha isso? O que que eles utilizavam de ferramenta? Aí o outro falou, ah, eu utilizava um dente, utilizava pedra como ferramenta. Então, assim, eu fui explorando eles. A vida em grupo, encontrou um pouco de dificuldade ali para entender o que que era essa vida em grupo, porque eles viviam em grupo, né? Era uma família, mas como que era esse grupo? Como que era essa vida? Viviam um em cada lugar, eles viviam junto, onde que eles viviam? Aí a gente volta lá para o abrigo, né? Eles não conseguiam entender que o abrigo era a casa, né? Onde que eles dormiam, o que que é o abrigo, né? Que eu trouxe essa palavra abrigo, né? Então aí já explorou um pouco mais. Eu tirei a palavra casa, moradia, que é o que a gente tem hoje, e voltando lá para o abrigo, né? Então, incluir um vocabulário mais amplo aí para eles, abranger o vocabulário, né? Então, eu tive que explicar que o abrigo é a moradia, é onde eles dormiam, onde eles habitavam. Aí eles já foi lá, ah, é a caverna. Aí eles já ligou lá que era a caverna, né? E a alimentação, né? Do que eles se alimentavam, né? Então, lá no filme, traz muito eles em busca de um ovo. E daí eles conseguem esse ovo, que eu não sei nem que bicho que é, até eu brinco ali com eles, é um peru? Eles dão risada, não, prof, não é um peru, né? Mas já foi proposital mesmo para trazer para eles, e eles ir relembrando para a gente poder fazer essa ligação, né? E daí eles trouxeram a questão do ovo, que eles lutou para cuidar desse ovo, e eles tiveram que dividir a gema do ovo deles, quebra lá no filme, eles quebram mesmo e vai dando um pouquinho cada um dessa gema. E eles lembrou muito. Aí lembrou também depois lá da parte do fogo, em que eles conhecem, né, porque eles começam a sair da caverna, né, e no final que eles mudam, né, não mora mais na caverna, já mora na floresta, e descobre outros animais. Aí um lá foi bem interessante, que no final do filme, o pai do o pai, que é o responsável ali pela família, ele tem um tigre e ele consegue domar esse tigre e ele começa, para ele chegar lá do outro lado da floresta, que é onde ele já tinha salvo a família, ele usa o tigre para se locomover. Então, alguns desenhou até o tigre como meio de locomoção. E foi bem interessante. Essa parte ali foi bem, até assim, né? Para eu gestar o tempo ali, eu mostrei mais essa parte ali mesmo, ali, a gente conversando um pouco, fazendo essa introdução para essa parte da atividade, mas foi bem interessante ali, essa parte ali, porque foi bem aquilo, eu imaginei que ia acontecer de uma forma, e ela foi sendo conduzida, e a gente foi ampliando ela ali, e eles vinham muito perguntar para mim, prof, eu posso desenhar isso? Prof, eu posso desenhar o osso? Falei, ele usava o osso para quê? Em que parte que você vai encaixar o osso? Então, assim, foi bem interessante. E teve, assim, a participação máxima. E no final, a primeira parte eu recolhi, porque realmente eu quero corrigir ela como a primeira parte da avaliação. E a segunda parte, que foi essa parte, a roda da vida, eu pedi para eles recortar e colar no caderno. Aí eu vou fazer uma continuação da avaliação, mas aí eu quis deixar registrado no caderno, porque nós não tínhamos feito nenhuma atividade no caderno, né? Então, porque deu assim, nós estávamos conversando sobre o filme, tinha feito a parte do filme, e eles estavam nessa do envolvimento de fazer as avaliações, né? Mas casou bem certinho ali, eu consegui engajar eles ali na atividade, na avaliação. E uma parte interessante, porque o sexto ano é novo na escola, então Sim. eles não tinham ainda nenhum professor feito a implementação e gravado uma aula. Então, tem ali no início, eles ficam muito ali, dá um sorrisinho, fica dando um tchauzinho, porque eles acham engraçado ele sendo filmado, né? Foi bem Eu vi. interessante essa parte também. Eles se sentiram importante. Ele falou, eu tô gravando vocês, o pessoal do núcleo lá de Curitiba que vão assistir, fiz todo aquele enredo, né? Até porque eu tenho que
cativar eles para minha aula, né? E eles acharam bem interessante. Então, ali eu até falo no início, ó, eu tô gravando, tá? Porque eu expliquei para eles que eu ia ter que gravar um tempo da minha aula, né? E eles achou bem bacana. E eles se entrosaram. No começo tinha uns que estavam com vergonha, depois eles começaram a fazer até micagem ali já para a câmera. Mas foi bem engraçado. Então, assim, eu finalizei a avaliação aí. Foi bem interessante, até tinha ali uma ali que fala para mim, eu não sei desenhar um ovo. Falei, gente, aí uma pergunta assim, a Terra é oval. Então, eu falei, então, o ovo é oval, não é um círculo, né? Daí eu vou no quadro, falo, eu vou tentar fazer um ovo aqui. Aí eu vou no quadro, faço com eles ali. E alguns alunos ali você precisa estar registrando, né? Então, o que eu fiz? Na avaliação, na primeira parte, eu trouxe ela assim de uma forma que eu não precisasse ficar escrevendo palavra por palavra no quadro. Então, o que eu fiz? Ó, o texto e com lacunas para eles preencherem, e a palavra está abaixo, então eu fiz a leitura, falei, ó, cada palavra o que estava escrito, e assim todos os alunos conseguiram fazer a avaliação. Eu consegui abranger, então eu fiz uma avaliação diversificada, foi bacana essa atividade, essa avaliação diversificada, por quê? Porque eu tenho alunos que demandam essa diversificação. Então, eu consegui já trazer uma avaliação diversificada para todos. Eu não precisei fazer uma específica para um aluno autista, uma específica para um aluno que não faz leitura e não consegue fazer uma escrita se não for uma cópia. Então, eu consegui, nessa avaliação diversificada, contemplar todo o grupo todo, o sexto ano todo. Então, todos fez a mesma avaliação. Foi bem bacana. Eu gostei dessa avaliação. Então, encerrei a aula aí, com eles colando no caderno, né? Foi bem bacana. Isso aí. Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu baixar minha mão aqui, a mãozinha batendo palma. Obrigada. Você tem o modelo dessa avaliação, essa que você entregou impressa? Você tem o modelo dela, né? Então, seria interessante você fazer o print ou colocar pelo menos uma foto, print de uma ou duas no PDP, para eu poder ter acesso a essa avaliação, tá? Porque você coloca assim que você usou várias, mesmo nessa avaliação que você fez, a individual, na parte individual, você colocou várias questões de diferentes maneiras, com diferentes abordagens, tá? E eu tô curiosa, nossa, quero ver essa avaliação. Só uma dúvida que eu fiquei aqui na tua socialização. Aquela roda da vida que você entrega para eles, que você vai questionando junto com eles, você não recolheu para ficar junto com essa avaliação. Você vai colar no caderno? Pediu para eles colarem no caderno? Isso, eles colaram no caderno. Eu achei melhor, assim, deixar um registro ali, porque foi bem bacana. Até porque aqui na nossa escola a gente tem o acompanhamento mensal dos cadernos. Então, assim, a nossa ferramenta que é avaliativa até para a gestão está acompanhando nós e os alunos, fazer esse acompanhamento, é com o caderno. Então, achei bem interessante deixar no caderno, que é uma avaliação, né? Aquela roda ali, que foi uma continuação da avaliação. Eu achei interessante deixar registrado no caderno. Até porque eu não vou voltar com uma atividade do filme mais agora, né? Porque eu já encerrei com a avaliação. Eu vou dar continuidade no conteúdo agora, né? Então, achei bem interessante. Mas eu posso colocar ela também, porque eu tenho ela salvo aqui no meu computador, eu vou colocar ela também no meu PDP também. Joia, uma sugestão, se você puder tirar foto de uma deles, né? Uma ou duas, deles com ela feita, né? Sim, realizada, tá? Porque assim você traz elementos muito ricos dessa sua avaliação, né? E primeiro que já começa com a abordagem do filme, né? Você traz, porque para a história para um sexto ano ela é muito longe. Então, você já traz um filme para contextualizar e entra no imaginário, né? Que o sexto ano está vindo ensino fundamental, Sim. Né? E realmente eu percebi ali, tinha um que olhava e sorria. Eu achei um barato. Sim. Ele olhava e sorria para. É um aluno que dá muito trabalho, tá? E ele foi o primeiro a finalizar a avaliação. É um aluno que dá muito trabalho. Ele não para, ele mexe com todo mundo. Então, assim, e foi o primeiro a terminar a avaliação. Assim, até porque ele já tinha assistido o filme. E esse filme, gente, até o diretor, falei para ele que eu estava trabalhando no filme, ele falou assim, eles nunca mais vão esquecer. Porque esse filme ele é muito engraçado. Você dá risada o tempo inteiro. E nós ficamos assim 2 horas e meia assistindo o filme, mas não seguida, né? Mas assim, e eles ficavam assim, professora,
hoje tem que terminar o filme, né? Então, assim, até eu me surpreendi, assim. E eu ainda não entrei falar de paleolítico e neolítico. Eu vou começar agora, amanhã, que eu tenho 2 aulas com eles. Agora, eu fiz uma pequena introdução. Aí eu falei assim, o sexto ano tem que contextualizar muito. É igual você falou, o imaginário deles estão aflorados, tem que usar muito essa imaginação. Então, eu gosto muito de trabalhar assim com os menores, porque você consegue ir mais lúdico com eles, né? E daí o filme, assim, foi assim, muito bacana. Eu falei, não, eu tava pensando já de levar uma atividade referente ao filme, porque eu não gosto de trabalhar algo solto. Tem que ter uma continuação. Trabalhei o filme e daí? Eu tenho que explorar esse filme com eles, né? Dentro do meu conteúdo ali, que eu já trouxe uma ferramenta para facilitar o meu trabalho. Porque agora eu vou entrar com eles, eles têm já essa base, eles não vão ficar ao léu e perdido, né? Então, assim, sexto ano eu nem tô com pressa, até o diretor falou, vamos devagar, não adianta acelerar, eles têm que entender o processo. Então, a gente está indo devagar e, assim, foi muito interessante, foi muito legal. E eles falam pela escola, eles estavam comentando sobre o filme, sabe? Com os outros, assim. Então, foi bem bacana. E a prova daí foi algo leve para eles, não foi assim, ai, é uma avaliação, eu não sei fazer. Não teve ninguém reclamando, todo mundo, assim, disposto a fazer. E até eu, depois é que eu estava pensando, falei, eu poderia ter tirado uma foto da primeira parte, né, para colocar aqui também. Mas é algo que a gente vai ajustando, porque esse formato aqui de planejamento é diferente, então eu estou me adaptando com ele. E eu achei estranho que não tem onde eu coloco ali como que é meu planejamento. Achei bem estranho aqui. Porque assim, Qual como parte? Des- Desculpa, não entendi. eu falei que eu tô achando estranho aqui, que eu não sei aonde que eu coloco, que não tem aqui onde que eu vou colocar, ou eu que não preenchi, como que vai ser minha aula, né? Não Eu tem aqui, só tem, ou acho eu que que tem não sim, Carla. encontrei. Volta lá no planejamento. Até bom, Carla, você verificar, porque daí você aproveita que nós temos só até amanhã. Volta lá, ó, aqui, ó, tá vendo? Opa, pode subir. Aliás, desce mais um pouquinho. Isso, vai lá, ó. Isso, ó. Aqui, ó. Então, ali em cima você colocou, né? Engajamento dos estudantes. Aí, aqui, ó, a partir do tema, pode parar. Isso. A partir do Aqui, né? tema selecionado e de minha autoavaliação, quais são os resultados que você gostaria, né? Que você queria alcançar? Falta essa parte preencher. É Tá bom que faltando isso aqui. daí considerando as expectativas e os resultados pretendidos, explique o passo a passo de como você Ah, aqui. pretende desenvolver. Então, seria aqui no caso, tá? Ah, tá. Você poderia Tá. enumerar, fazer por tópicos, tá? Então, aqui Volta. para você colocar a questão do seu planejamento. Uma coisa que Ah, eu tá. também senti falta aqui no PDP é que não tinha um lugar pedindo para você colocar a avaliação, o link da avaliação, né? Que eu senti que faltou. Por isso que eu pedi para você, eu até queria olhar, né, quando eu estava assistindo o seu vídeo ontem, queria olhar a sua avaliação, mas isso é algo que não tinha sido pedido. Então, eu gostaria, né, que nem eu pedi para você, se você possa colocar para nós o modelo da sua avaliação, para eu poder te dar um feedback mais assertivo possível, porque a mesma coisa acontece com a gente, né? Você, assim, você tem seus alunos ali, e eu também tenho a tua visão de todos os encontros, tem a sua visão das etapas, e eu também não quero, né, te dar um retorno, um feedback que falte alguma coisa. Então, quanto mais eu tiver a visão ampla de todas as partes envolvidas nessa aplicação, para nós é mais assertivo, tá? Então, são coisas que a gente vai melhorando, que a gente vai aprendendo, que a gente vai se atendo, tá? Como eu te falei, até nós passamos para o pessoal que faz o PDP, que faltou ali o link para vocês colocarem a avaliação, né? Essa avaliação, o instrumento avaliativo. Mas, assim, eu gostei muito da sua implementação. Você falando aqui, realmente, a gente observa ali no vídeo, né? Você procurou realmente fazer uma atividade com sentido para eles. E é sexto ano. E eu achei tão bonito, eles o tempo todo te solicitando, né? Professora, vem aqui, por favor. Professora, professora. Então, achei isso maravilhoso.
E o retorno daí da prática, Carla, a gente faz então hoje à tarde, hoje, né? Hoje às 5 horas, Uhum, tá bom? O feedback sim, formativo. Eu mando para ti o convite, tá bom? tá. Então, É bom você obrigada. mandar, porque daí, assim, eu saio da outra escola e eu volto aqui para cumprir, né? Por isso que eu falei que Uhum, daria para fazer hoje. E daí você me manda ali, pode ser sim, ou no WhatsApp mesmo, que é mais fácil para a gente estar olhando, umas 5h15, 5h10, 5h15 até eu chegar a ver meu computador, ótimo, ótimo. 5h15, tá? Aham, Que tá até bom, às 6 eu Carla. tô aqui, dá tempo da gente fazer, tá? Tá certo. Ó, boa semana para você, tá? Obrigada. Ótima semana e até logo mais, tá bom? Então tá. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau, tchau.